Queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Vamos já começar a falar sobre o assunto do vídeo, que é juros e preferência temporal também, né? Riscos, preferência temporal e juros, beleza? Então, os riscos e preferências temporais e custos administrativos são os que compõem os juros, mas enfim, vamos começar a falar sobre isso. Então, imaginemos, né, um exemplo que tem lá você tem, seja você menininho, seja você menininha, você tem lá R$100 no seu bolso por motivos. Você trabalhou, você ganhou, você achou na rua, enfim. Aí chega eu para você e falo, fulano ou fulana, me empresta R$100, eu te devolvo no sábado que vem. Aí você vai colocar várias coisas em jogo com esse empréstimo que eu estou te pedindo. Então, uma das coisas que você vai colocar em jogo vai ser o risco. Qual que é o risco de eu te dar um calote? Qual que é o risco de eu simplesmente não te devolver? E uma coisa que eu digo por experiência própria. Dinheiro não tem amigo, dinheiro tem dono. Então, assim, qual que é o risco de eu não te devolver esse dinheiro? O risco é baixíssimo. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem conhecida sua, eu sou, bem ou mal tenho dinheiro, pode ser que naquele exato momento eu não tenha, mas eu vou te devolver de alguma outra forma. Né? Pode ser que eu seja uma pessoa totalmente desconhecida, pode ser que eu seja, sei lá, tipo um baita de um caloteiro, eu dou calote em todo mundo no bairro. Né? Então, qual que é o risco que eu tenho de te emprestar essa grana? Beleza? Em cima do risco, eu vou ter uma coisa chamada inflação. Por quanto tempo que eu vou ficar sem esse dinheiro e o quanto que esse dinheiro vai se desvalorizar ao longo do tempo? Existe isso. Inflação nada mais é que isso. O quanto que seu dinheiro se perde ao longo do tempo. Mais para frente vamos começar a falar um pouco sobre por que o dinheiro se desvaloriza. É bem provável que eu fale muito mais quando a gente estiver falando sobre os vídeos de mercado financeiro, mas ao longo do tempo seu dinheiro vai se desvalorizando por N motivos. Tá bom? Então, por quanto tempo isso vai ficar? Na economia, quando a inflação é bem baixa, então, um curto espaço de tempo, pode ser que esse meu dinheiro ele se desvalorize de uma forma quase imperceptível. Não, eu moro num país, por exemplo, que a inflação é muito alta. Sei lá, Brasil nos anos 80, no começo dos anos 90, a inflação era altíssima, 2.000%. Então, ao longo desses tempos, sei lá, eu tenho R$100, mas só que quando eu receber esse dinheiro de volta, o meu valor de compra desses 100, na verdade, agora vão ser 80, né? Ou quando eu te receber esse dinheiro de volta, ainda vou continuar sendo 100, dado a baixa inflação que eu tenho no mercado, que eu tenho na economia do meu país. Outra coisa também, vai entrar uma coisa chamada preferência temporal, né? PT. Vai entrar a preferência temporal. O quanto que você prefere aquele dinheiro? Você prefere ter esse dinheiro com você nesse exato momento? Ou você pode aguardar para que esse dinheiro, para quando você precisar desse dinheiro depois? Às vezes o dinheiro você não precisa agora, você pode, sei lá, você tem tanta grana que para você R$100 não vai fazer nenhuma diferença. Ou às vezes pode ser que esses R$100 seja o dinheiro para você fazer o churrasco no domingo. Eu vou te devolver no sábado, mas pô, você vai fazer um churrasco no domingo. Eu preciso desse dinheiro antes. Né? Eu preciso desse dinheiro, sei lá, de imediato, então eu não vou poder te emprestar. Né? Então, dado tudo isso, é o que nós compomos o nosso juros. Então, os juros, né, a grosso modo, nada mais é do que o fator, a soma ou a multiplicação, né, dependendo de como a gente tiver, desses fatores. Qual que é o risco de eu não obter meu dinheiro de volta quando eu empresto? Qual que é a inflação ao qual eu tenho nesse tempo, nesse delta de tempo que eu vou ter entre quando eu empresto e quando eu recebo esse dinheiro de volta. Né? Isso eu estou tratando dos juros numa questão de tomador de recurso, tá bom? Então eu sou você, neste caso, é a pessoa que está me emprestando o dinheiro. Eu não estou falando sobre a minha perspectiva, que é a perspectiva do tomador de dinheiro. Né? E você também tem a preferência temporal. O quanto é que aquele dinheiro vale? É lógico, a gente sempre prefere o dinheiro de agora do que o dinheiro futuro. Só que para eu poder ter esse dinheiro futuro, alguma coisa tem que me compensar por esse tempo ao qual eu vou ficar sem esse dinheiro. E aí que entra os juros também. Aí você está pensando assim, beleza, o que mais? Como que a gente pode usar os juros como um outro fator ou uma outra comparação? Galera, uma televisão custa quanto? Uma televisão, sei lá, tipo de 40 polegadas. Custa quanto? Eu não estou tratando de preço e valor, tá?
Eu não estou tratando dessa parte subjetiva. A gente está tratando só de preço. Vale quanto? Ah, por exemplo, se você tiver 10 cadeiras na sua casa, você quer alugar essas 10 cadeiras. Por quanto você alugaria? Pode ser vários fatores. Pode ser o fator que você não vai precisar dessas cadeiras por pouco tempo. Pode ser que você, no dia seguinte, você vai precisar dessas cadeiras, né? Então, o risco pode ser muito alto de você alugar essas cadeiras e não receber as cadeiras nesse meio tempo, quando chegar os seus convidados não ter nada para sentar. E todos esses fatores. Então, quando você empresta alguma coisa, você bota um preço em cima desse aluguel. Por vários fatores, aos quais são objetivos e subjetivos. Os juros nada mais é que o preço do dinheiro. O dinheiro também é uma mercadoria, assim como essa caneta da mesinha que eu estou escrevendo, assim como essa trena, assim como esse microfone ao qual eu estou usando, assim como o meu headset, assim como o computador, assim como o celular ou o computador ao qual você está acessando. O dinheiro nada mais é do que um produto. E esse produto, ele tem um custo também. O custo da preferência temporal, então, quanto que eu cobro de você para você me dar o dinheiro depois e nesse meio tempo ficar sem esse dinheiro, qual que é a inflação, né, no geral, qual que é o risco de você me devolver esse dinheiro ou não. Então, tudo isso vai compor os juros. Então, vamos dizer um caso que, você é tão rico ou rica que sem conto para você não vai fazer diferença. Então você pode falar, beleza, o risco é bem pequeno, a inflação é quase zero, né, por ser um valor pequeno. Por ser um valor pequeno, eu não vou nem considerar tanta inflação, tá? E a sua preferência temporal é quase nula. Então, tanto faz você ter dinheiro ou não. Então, no fim das contas, eu posso te devolver sem conto tranquilamente. Você nem me cobra juros em cima disso, porque para você, R$ 100 não faz muita diferença. Ah, mas eu sou conhecido por ser uma pessoa caloteira, beleza? E sua preferência, mas a sua preferência temporal não tem. Tipo, você está levando mais em risco o fato de eu talvez não te devolver o dinheiro do que exatamente você precisar desse dinheiro nesse meio tempo. Aí você fala, tá, beleza, me paga 110 no final. Esses R$ 10 que é a diferença é os seus juros, é o preço ao qual você está me alugando o seu dinheiro. Aí eu posso falar sim, eu posso falar não, dependendo do quanto que eu tenho, dependendo do quanto que eu preciso desses R$ 100 realmente. Mas vamos dizer que o risco de me emprestar é bem alto. E a sua preferência temporal é alta, porque afinal de contas você vai usar esses R$ 100 para alguma coisa nesse meio tempo ao qual você vai me emprestar essa grana. Então, o quanto que eu precisaria te pagar por esses R$ 100 para que você fique esse meio tempo sem dinheiro, ok? Então você vai preferir por um dinheiro do futuro do que um dinheiro atual e você vai tentar assumir o risco do fato de eu talvez não te pagar. Então você pode me cobrar, por exemplo, R$ 220. Então essa diferença de R$ 120 é o preço do aluguel do seu dinheiro. Você pode até falar, beleza, se você me devolver antes, eu dou um abate ou algo do tipo, mas esse absurdo é o preço que você está cobrando, né? E é o custo, e é o preço do custo de você ter o risco, o custo de você ter esse dinheiro e você ter que arranjar o dinheiro de alguma outra forma para poder compensar esses R$ 100 que você usaria nesse meio tempo ao qual você não vai ter essa grana, e motivos e motivos e motivos. Às vezes você tem custos administrativos, às vezes você tem custos fiscais para você poder emprestar esse dinheiro ou não, e aí entra na questão de bancos também e afins, né? E é aí que entra o juros. Então, os juros, assim como o Assaf mesmo diz no livro, né, eu vou pegar aqui, eu já expliquei, mas eu vou falar novamente só para não perdermos o costume. Então, assim, coisas que envolvem, né, as taxas de juros devem ser eficientes de maneira de remunerar. Então, o risco envolvido na operação, assim como eu já expliquei, a perda de poder de compra do capital motivado pela inflação. Se for uma inflação, isso a gente está tratando quando a gente trata de inflação, ou a inflação do país é muito alta, ou o tempo ao qual você vai estar esperando por esse dinheiro de volta é um pouco alto também, que é para esse fator de inflação influenciar numa pessoa física, num valor bem pequenininho como esse. Quando a gente está tratando de valores enormes, de somas enormes, né, até mesmo uma pequena porcentagem de inflação é algo muito importante da gente analisar. É um fator a ser colocado, mas no exemplo aqui, como é um exemplo de um valor pequeno, né, pequeno no sentido, por exemplo, de uma Microsoft, por exemplo, da vida, de uma Amazon, R$ 100 é nada. Tá? Então o fator inflação não entra muito. E o capital emprestado aplicado. Os juros devem gerar lucro
ao proprietário do capital como forma de compensar sua privação por determinado período de tempo, ou seja, aí entra a parte da preferência temporal. Beleza? Então, quanto mais você precisar desse dinheiro, mais você querer esse dinheiro neste meio tempo, maior será o valor do aluguel dessa grana. Beleza? Não se esqueçam, dinheiro nada mais é do que um produto, né? Em questão de liquidez, aí eu vou entrar mais quando eu estiver fazendo os vídeos de mercado financeiro, ok? E para isso, para esse aluguel, você precisa pagar por ele, e é aí que entra os juros. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido esse conceito, espero que vocês tenham gostado dessa parte. É isso aí, beijos na bunda e até mais.